Bom, e ainda nesse assunto, reforma tributária, que está dividindo ali, dividindo a direita, né? A reforma tributária está dividindo a direita, olha só, né, que ponto chegou o negócio. Como eu estava falando aqui no começo, né, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, não estava muito a favor, aí depois de uma negociação, conversa, setores lá pressionando, ele não, mudou, tal, vamos aí, vamos aprovar esse negócio. E aí, o PL, o Tarcísio é do Republicanos, né, o PL, que é do ex-presidente Bolsonaro, fez hoje uma reunião lá, um encontro do partido, e o Tarcísio foi lá. Foi o elefante na loja de cristais. Né? Tipo, jogaram o Tarcísio aos leões, né? Ó, fala aí, mas a gente vai te massacrar depois, né? E aí ele começou a falar sobre, obviamente, né, a favor da proposta do PL, votar a favor da proposta, a reforma da reforma tributária. Vamos ver um trechinho do vídeo aí da participação dele nessa reunião. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Esquerda não tem voto. Gente, Deixa o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Deixa eu tentar explicar, por favor. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, a reunião interna nossa. Obrigado. Bom, tá aí, né? Vocês veem até a dificuldade do governador de falar, sendo interrompido a todo momento, inclusive pelo presidente Bolsonaro, que falou assim, quem for PL ali não vota e é isso aí, né? Tipo, indo contra o discurso dele. E chegou a dizer, o ex-presidente chegou a dizer que o Tarcísio não sabia fazer política, não era da política ou algo que o valha. E no fim das contas, um evento que era um desagravo ao Bolsonaro acabou virando torta de climão, né? E no fim o que... Não, total. Total. E no fim a história virou outra coisa e, enfim, essa hostilidade contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como você já disse, era contrário à reforma, mas foi convencido de que é preciso apoiar diante da promessa de que ajustes seriam feitos, com a maior preocupação principalmente do estado de São Paulo, né, que é o estado mais rico do país, é perder a arrecadação. E os municípios também estão preocupados com isso, né? Os municípios, na verdade, eles estão... O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está muito preocupado. Ele não diz que é contra a reforma, mas ele diz que está preocupado em perder a arrecadação. Mas a Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, ela está contrária. E ela tem, inclusive, colocado propagandas no ar, nos meios de comunicação, se colocando contrária, os prefeitos se colocando contrários à reforma tributária. Mas, enfim, voltando a essa questão, né? Eles tiveram uma reunião antes disso, só o Tarcísio e o Bolsonaro, e parece que também... Não foi muito legal. Não foi muito legal. Foi tensa, eu li sobre essa reunião. Então, já saiu da reunião, já meio assim, né? Mas vou tentar lá, vou pegar o microfone. Só que, enfim, ele foi desrespeitado, acho que a coisa acabou ficando ruim para o PL, no fim das contas, sim, né? Achei, não, eu acho que o saldo é bom pro Tarcísio. Sim. E o morto muito louco, porque assim, nós vamos ter que ficar lidando com carregando esse cadáver insepulto até quando, né? Porque o Bolsonaro é um morto muito louco, parecia uma festa, aquela festa do filme. Se você que tá assistindo a gente
Não viu esse filme ainda, O Morto Muito Louco? Então ele é o Bolsonaro. Esse é o momento, então. Tá rolando uma festa e aí leva um sujeito que já morreu, mas ele tá ali. Os caras amarram o braço dele, levanta, faz assim e tal. Então ele tá assim agora, né? Então a gente tá carregando esse fulano e ele vai ficar fazendo esse jogo. Outra coisa, eu preciso aqui fazer uma defesa, porque esse papo até do Tarcísio, não, porque a direita, não sei o quê, e aí os caras lá contam assim, não é concebível que alguma coisa que possa ser chamada de direita seja contra uma reforma tributária. Então assim, se você se declara uma pessoa de direita, não sei o quê, e você, por causa do Bolsonaro, por causa do cadáver insepulto, você se coloca contra uma reforma tributária, que é uma das coisas mais importantes para alguém que se considera de direita, então você tá muito errado. Não, e foi o que ele disse. Ele falou assim, gente, o Tarcísio, né? Se a reforma for aprovada, não foi a gente que aprovou. Sim, mas ele, né? mas ele também não tá falando isso porque ele entende as implicações de você se considerar uma pessoa... Tô falando em termos conceituais aqui, tá? Então, se você se considera uma pessoa de direita, você tem alguns princípios dentre os quais a desoneração tributária é um fundamento importante. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa que não sou de direita, então, às vezes a minha preocupação com o tributo é importante porque, o governo usa o tributo e tal, não sei o que lá. Então, assim, num outro espectro, então, pensar em desoneração tributária é uma coisa que qualquer direitista que se preze vai pensar a respeito. Então, ali não é uma ideia de sim, se você é conceitualmente de direita, você vai ser a favor ou contra. Ali é o seguinte... É o que a gente estava falando antes. A gente vai perder a narrativa. Foi o que ele falou ali. A preocupação dele não é ser de direita ou não. A preocupação dele é assim. É a gente perder a narrativa de que a gente aprovou ou não, ou que a gente participou ou não da reforma. E aí o pessoal do PL lá, não, mas não sei o quê. Eles só são contra porque o Bolsonaro é contra. E o Bolsonaro só é contra porque não é ele que está fazendo. Exatamente. Porque nem Bolsonaro, nem PL, nem Tarcísio, nem ninguém ali é de direita no sentido conceitual do termo. Todo mundo ali é político, todo mundo ali é doido por uma boca e o Bolsonaro precisa sumir, né? E a direita contrária é o PL bolsonarista, porque o PL Exatamente. Alinhado ao Lira, aliado ao Centrão, é a favor da reforma. E quer dizer, não fosse, bem que o Paulo disse, fosse no governo anterior, estariam todos a favor. É para justamente não ter o carimbo do governo do PT, na aprovação da reforma e vira novamente uma guerra de narrativas também, né? Exatamente, é isso aí. Então, assim, precisa ser aprovada alguma reforma. É a melhor? Como ela falou, não é a melhor do mundo, tem um monte de problema, vai pro Senado, ainda vai acontecer um monte de coisa, né? Mas assim, precisa andar com isso. Precisa. O país precisa ver isso acontecer, né? É impressionante. Isso é bom. E não tem lado, né? É para o Estado, para a sociedade, para todo mundo, né? Os prefeitos estão contra. Sim, estão contra porque estão com medo de perder a arrecadação e tal. Então assim. lá deles também, tem que ir, né? Modulando, porque para todo mundo pode perder, né? Exatamente. Porque imagina, politicamente, para o Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos, e ver uma reforma tributária que ficou parada por 30 anos, aprovada no primeiro ano do governo, do primeiro ano do terceiro mandato do governo do PT. É isso. É a derrota, né? É a derrota total. Total. De novo, né? Só que, de certa forma, numa situação como essa, alguém pede para parar de filmar, né? E no fim das contas foi o que viralizou. Esse vídeo acabou vazando, viralizou e virou o assunto da reunião. Não, e assim, é óbvio que alguém vai fumar, né? Que bobagem isso também, achar que ninguém vai fumar. Agora, nessa história toda, quem se saiu bem de novo foi Tarcísio de Freitas, né? Ele tem se deslocado, se descolado, melhor dizendo, dessa figura do bolsonarismo mais radical. E não sei o que, alguém veio aqui esses dias e falou assim, mas o Tarcísio não pode ser considerado da linha bolsonarista. Enfim, mas participou do governo do Bolsonaro. E assim, ele tem se descolado a imagem, né, desse bolsonarismo mais radical, o que é positivo, porque se você for pensar também, o eleitor brasileiro não é um eleitor radical, assim, né? Ele sempre lutou contra um ou outro, usando um ou outro, né? No caso, Lula, Bolsonaro e tal. Então, assim, ele é um perfil que vai bem crescendo no aspecto, né, de eleitoral aí, de uma forma positiva, e ele se coloca como uma direita mais racional, ponderada. Fala assim, não, gente, isso é positivo pro país, não tem, o Lula, é isso que você estava falando também, né? Não tem essa. É isso. E ele não pode se indispor
com o presidente da República, ele não pode se indispor com o governo por causa de uma reforma tributária. Ele é o governador do maior estado do país e é preciso manter essa interlocução. E ele vai se cacifando cada vez mais, inclusive como o substituto, o herdeiro político do Bolsonaro. Embora ele não queira falar sobre isso, tenha evitado falar sobre isso. O Kassab não quer ainda, né? O Kassab não quer Ele tem se colocado dessa forma. E ele é o cara que tem um mandato, que foi eleito, tem um mandato, tem a caneta na mão. Né? Então ele está em vantagem. Não, com certeza, tá total, assim. E é engraçado que teve a reunião do Haddad com o Tarcísio, eles concorreram juntos, né, na eleição aqui pro estado de São Paulo. Mas assim, foi uma reunião super ok, né? Depois eles saíram, falaram juntos, né? Um falou, o outro falou. Ele foi ministro da Dilma, então ele não tem nenhum problema em transitar para lá e para cá. Então, quem pensa que o Tarcísio é bolsonarista, ele nunca foi e nunca será. Ele é só um político habilidoso. O Bolsonaro fala assim, o sujeito que acabou de perder a elegibilidade, que acabou de sair do governo, que saiu do governo numa situação que teve um governo desastroso, esse fulano que tava lá há mais de 30 anos, falar que alguém não sabe fazer política? Um morto muito louco falando isso? Então, quer dizer, como? Não tem nem sentido isso. O Tarcísio não sabe fazer política. O cara que tava lá no governo Dilma, aí ele entra no governo Bolsonaro como direitista, aí depois ele virou o sujeito que faz obra, que faz acontecer. Então, assim, o próprio Bolsonaro alimentou a figura do Tarcísio. Sim, é. Porque era o único ministro dele que fazia alguma coisa, muito pouco. Se for ver o que ele fez assim, asfaltou meia dúzia de estrada. Mas a propaganda foi muito boa. E o Bolsonaro fez propaganda do Tarcísio porque era a única coisa que ele tinha na mão. Então, quer dizer, ele encheu a bola do ministro dele e agora o ministro dele falou assim, vou voar sozinho. Agora que você tá aí deitado, então eu vou voar. A criatura é maior do que o criador. Já né? era antes, né? Já era antes. Só se apequena ainda mais. E eu vejo muito a eleição do Tarcísio. Claro que teve esse apoio do Bolsonaro, que foi muito importante para ele tem se mostrado, né, muito grato a isso, mas por causa de uma vitória no interior, que é conservador, mas também não é radical. Mas que também não quer o PT. Então, assim, então ele se deu bem nesse, né? Conservador, mas também não é um conservador radical. E o Rodrigo se ele Garcia... fosse um radical, talvez ele não tivesse sido eleito. Exatamente. E o Rodrigo Garcia